Olá, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Culto à Viva da Comunidade da Graça aqui em São Mateus. Se você está chegando hoje, aproveite, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha essa mensagem que o YouTube vai entender a relevância e vai distribuir ainda mais. E nós estaremos aí evangelizando uns aos outros. Queridos, este mês de setembro estará imperdível. Nós vamos tratar de uma série chamada Os Improváveis de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas coisas ao seu coração. Se você se sente um improvável, você vai aprender aqui tantos personagens bíblicos que eram improváveis, mas o que Deus fez foi maravilhoso. Então você acha improvável uma cura, improvável uma restauração de um casamento, improvável uma libertação aí de vícios e tudo mais, esta série é para você. Então eu tenho certeza que Deus vai aí tratar assuntos maravilhosos que vão vir de encontro ao seu coração e que você vai ser muito edificado. E também não se esqueça da nossa live de oração. Então, se você precisa de um pedido específico, deixe aqui nos comentários do YouTube, que nas 9h10, lá no @CG São Mateus no Instagram, nós estaremos aí apresentando os seus pedidos e intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. Então é isso, queridos. Fiquem agora com o Culto à Viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Culto à Viva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus, o nosso culto online. Você e sua casa são bem-vindos, coloque aí o seu like, envie esse link para os seus amigos, para os seus familiares, para abençoar a vida deles com a palavra de Deus. Também não esqueça, queridos, durante a mensagem, conforme Deus for falando ao seu coração, vá colocando aí no chat o seu pedido de oração. No final deste culto, nós vamos lá para o Instagram, @CG São Mateus, orar por você, pela sua casa, pelo seu pedido de oração, na nossa live, lá no Instagram, nossa live de oração. Combinado? Quero também avisar você que hoje é o nosso primeiro culto de setembro, então nós vamos cear no final do culto. Deixe preparado aí o seu pão, o seu cálice com suco de uva, para cearmos juntos no final, orarmos, ter aí um tempo, de oração e participar da ceia do Senhor. Maravilha? Neste mês de setembro, nós vamos trazer para você, para sua casa, uma nova série de mensagens. Nós vamos tratar sobre os improváveis de Deus.
Então, queridos, para iniciarmos aqui, o tema desta noite é: você se acha um improvável? Olha só, será que existe alguma coisa na sua vida que você acha que é muito improvável que aconteça? Uma situação, algo que você queira alcançar, né? Uma porta que possa se abrir, mas aos seus olhos, pela situação que você está vivendo, pelo momento que você está vivendo, parece que é improvável que isso aconteça na sua vida. E você se sente um improvável, um excluído dos planos, dos sonhos de Deus. Mas nesta noite você vai descobrir com a palavra de Deus, com a ministração do Espírito Santo ao seu coração, que Deus ainda sonha com você, que todas as coisas são possíveis porque você crê em Deus. Amém? Vamos orar antes de ir aqui à introdução da palavra? Pai, é com grande alegria que nós estamos aqui nesta noite, te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos capacitar, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, falar conosco, dar-nos um coração quebrantado nesta noite, para aprendermos com a Tua palavra, para sermos ministrados, para que ao final deste culto possamos estar com o coração cheio de fé, crendo que o Senhor nos escolheu, que o Senhor tem grandes promessas para as nossas vidas, para a nossa casa. Senhor, fala conosco nesta noite. Espírito Santo, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, você já encaminhou aí o link deste culto para os seus amigos, para os seus familiares? Vai encaminhando aí para eles, eu creio que vai abençoar a vida deles e será uma grande bênção. Então você se acha um improvável? Para introduzir aqui esta mensagem, eu quero compartilhar com você que na Bíblia podemos ver a história de muitos personagens, de vários personagens que foram improváveis. Nós vemos Deus usando e capacitando pessoas que aos olhos de muitos seriam reprovados para o chamado de Deus. Muitos deles. Outros fogem do chamado de Deus por causa da sua condição, porque se acham incapazes de atender o chamado de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar e abençoar você da maneira que você é. Em outras palavras, Deus quer transformar a sua vida de uma pessoa improvável para todas as possibilidades de Deus na sua vida. Olha só, a Bíblia diz: entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O que precisamos fazer é deixar Deus conduzir a história da nossa vida, porque em Deus tudo é possível. Todas as possibilidades podem acontecer na nossa vida quando andamos com Deus. Então, querido, coloque isso no seu coração. Na maioria das vezes, Deus vai te chamar para realizar algo que está acima da sua capacidade, para que o nome dele seja glorificado, e não a sua formação, a sua posição social, a sua força, os seus talentos. Tudo isso vai cooperar para o agir de Deus na sua vida, para que você experimente grandes coisas, né, com Deus usando a sua vida para realizar. Mas não é a sua capacidade que será glorificada. Ele vai te dar algo que aos seus olhos é praticamente impossível de realizar, para que as pessoas vejam, foi Deus que fez, para que o nome de Deus seja glorificado, né? A Bíblia diz que o Senhor declara assim, lá em Isaías 42, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então Deus não quer dividir a glória dele com ninguém, ele quer abençoar você, quer fazer de você uma pessoa realizada para que o nome dele seja glorificado. Sempre vai ser assim. Tudo que podemos fazer sem a dependência de Deus não está glorificando o nome dele, concorda? Então, tudo que Deus colocar em suas mãos para realizar, creia que Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai ungir você para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Você será bem-sucedido para a glória de Deus em tudo que você fizer. E olha, queridos, Deus demonstra a nós que Ele tem o controle da história, Ele nunca perdeu o controle da história, nunca perdeu o controle da sua vida. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é sábio e misericordioso.
Sabe, Ele nos ensina e Ele acompanha os nossos passos, a fim de ver se nós estamos aprendendo o suficiente para viver em alegria, para ter uma vida de paz, uma vida que alegra o coração de Deus, se estamos produzindo frutos de acordo com a nossa vida em comunhão com Deus, em comunhão com Ele. Será que temos uma vida frutífera? Então Ele vai conduzindo a nossa vida para que sejamos frutíferos, para que sejamos felizes, para que alcancemos os planos e os sonhos de Deus na nossa vida. Olha só, lá em Salmos 23, a Bíblia diz que o Senhor nos conduz por verdes pastos, leva-nos às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Mas também lá em Mateus 4, diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado e ser provado pelo inimigo. Sabe, então, seja nas águas tranquilas ou no deserto, Deus está no controle da sua vida. Sabe, queridos, todavia, em momento algum, Ele vai nos abandonar. Há um propósito para todas as coisas que Deus faz na sua vida, através da sua vida. Se você está respondendo ao chamado de Deus, você precisa crer no que a Bíblia diz. Lá em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Deus te salvou para te abençoar, para que você dê frutos, para que tudo que você faça venha glorificar o nome dEle. Creia que Deus está usando tudo e todos para que você cumpra o chamado. Deus está trabalhando na sua formação. Deus está trabalhando para que você seja bem-sucedido. Deus está transformando você em uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Essas coisas vão glorificar o nome de Deus e essa é a vontade dele para a sua vida. Vamos conferir na Bíblia a história de um homem que ele, aos nossos olhos e até aos olhos de muitos teólogos aí, ele tinha tudo para ser o improvável, tinha tudo para dar errado na vida. Nós vamos aprender aqui alguns pontos, alguns princípios poderosos da palavra de Deus sobre a história da vida de Moisés. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler aqui do versículo 11 ao 15. Abra aí sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 2. Vamos lá? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Até aqui por enquanto, depois a gente vai ver mais um pouquinho. O primeiro ponto que eu quero tratar com você: você não está fora do plano de Deus porque você errou feio. Anote aí, vou repetir. Você não está fora do plano de Deus porque errou feio. Sabe, queridos, o que aconteceu com a vida de Moisés? Por causa de uma única atitude, tudo desabou na vida dele. Sabe, ele era o filho adotado lá da filha de Faraó, se tornou um fugitivo. O palácio não era mais dele, o seu povo não era mais dele, ele se tornou um improvável, um pecador, um assassino, um fugitivo diante de Deus. Então, talvez você tenha cometido alguma coisa, algo aconteceu com você, mas este erro não te exclui dos planos de Deus. Moisés achou que era o seu fim,
mas ele ainda continuava nos planos de Deus, no coração de Deus. Deus ainda continuava sonhando com ele. Não é que Deus estava passando a mão na cabeça dele e dizendo, não tem problema, Moisés, pode continuar no pecado. Não, Deus iria ter um encontro com ele, ia tratá-lo e ia usá-lo para a glória do nome dele. É isso que Deus quer fazer com você, né? Então, se você errou feio, Deus ainda sonha com você. Sabe, queridos, Deus já resolveu o problema do seu pecado. Olha o que diz a Bíblia lá em 1 João 1,9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se fosse um culto presencial, eu ia pedir para você aplaudir ao Senhor, porque Deus está no controle da nossa história e todas as vezes que pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para tratar conosco, para levantar a nossa cabeça, e Ele ainda continua sonhando conosco. Então, não fique fora dos planos de Deus por causa do pecado. Sabe, queridos, o melhor caminho para você voltar aos planos de Deus, para deixar Deus conduzir a sua história, é através do arrependimento. É confessando e abandonando o pecado que nós voltamos ao centro do caminhar com Deus, dos planos de Deus, da história de Deus na nossa vida. Não deixe o pecado tornar a sua identidade. Sabe, queridos, às vezes o pecado, ele se torna a nossa identidade. Ele rotula você. Você não é o seu pecado. Coloque isso na sua cabeça. Não deixe o pecado se tornar a sua identidade. Não deixe. Você não é o seu pecado. Já ouviu frases como esta que eu vou falar agora? Ah, Moisés era um assassino, Davi era um adúltero. Sabe, queridos, lembre-se, né, que você não é o seu pecado. Assim como aconteceu com Moisés, que cometeu lá um pecado, o assassinato, mas ele foi perdoado, ele foi restaurado e se tornou um libertador. Ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi transformada, o pecado foi abandonado. E assim também todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Deus quer começar novamente com você. O que você precisa fazer nesse primeiro ponto? Abandone o seu pecado, abandone aquilo que está te escravizando, que está escravizando a sua vida e criando em você uma identidade de pecador, uma identidade mundana e abortando os planos de Deus para a sua vida. Abandone isso, não deixe isso. Para Deus trabalhar em qualquer área da nossa vida, nós precisamos reconhecer o que está errado. Por isso que o Evangelho, ele chega proclamando o arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Para Deus cumprir os propósitos dele na sua vida, você precisa andar com Deus, você precisa estar com Deus. E não tem como estar com Deus com uma vida de pecado. Então, ainda que você errou feio, Deus continua sonhando com você. Deus quer se encontrar com você. Deus quer tratar você e quer fazer de você um homem que cumpra o chamado dele para a sua vida. Olha o que diz lá João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É isto que Deus tem para a sua vida. Você precisa se posicionar na identidade de filho de Deus. Seu Pai Celestial tem grandes planos para a sua vida, grandes projetos para a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. O nosso posicionamento de fé nas promessas de Deus promove a intervenção de Deus. Ele vem e age porque Ele está no controle. Ele está vendo, Ele está acompanhando, está vendo o seu crescimento, a sua maturidade. Ele está com você. Deus chama pessoas improváveis aos olhos de muitos para atender o seu chamado e realizar grandes coisas em seu nome. E o nome dele será glorificado. As pessoas vão olhar e falar: foi Deus que fez. É assim que funciona, meu querido irmão. Segundo ponto, quando parece que você foi esquecido,
Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Foi assim com Moisés e vai ser assim com você também. Vamos continuar lendo aqui em Êxodo, capítulo 3, vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Então vocês conhecem o texto, aqui está narrando a hora que Moisés teve um encontro com Deus. Veja, queridos, Moisés ficou por 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, longe do palácio onde ele cresceu, longe do seu povo, longe da sua família. Mas neste tempo, Deus estava tirando o Egito da vida dele. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Deus não quer usar alguém, queridos, que dependa dos seus próprios recursos e da sua capacidade. Mas Ele quer enviar provisão, Ele quer capacitar você para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Se alegre com isto. Deus quer usar pessoas totalmente dependentes dEle. Pessoas que saibam que sem Deus jamais estariam realizando tal coisa, jamais estariam em tal posição, porque somente Deus pode fazer isso. É assim, Moisés cresceu em meio a toda aquela riqueza e conhecimento do Egito, foi criado como filho de Faraó, depois de aprender muito lá no palácio do rei. No deserto ele estava aprendendo sobre a humildade e dependência de Deus. Sabe, queridos, deserto é um lugar de tratamento. Deserto é um lugar de tratamento. Às vezes você está passando por um deserto e acha que você é um improvável, que aconteça alguma coisa boa na sua vida. Você acha que Deus esqueceu de você, não é nada disso. Talvez Deus está permitindo que você passe pelo deserto para trabalhar na sua vida, para criar uma dependência, para que você o busque, para que você o adore, para que você aprenda a confiar nesse Deus. Deus está no controle da sua história. Às vezes Deus permite que passemos pelo deserto para termos experiências com Deus, para conhecê-lo, para nos tornar dependente dele, para o buscarmos de todo o coração. Sabe, queridos, o deserto demonstra o quanto conhecemos de Deus, como está a nossa fé, porque o deserto é lugar de escassez, o deserto falta suprimento, é um lugar de solidão, é um lugar onde nós somos provados. Mas enquanto passamos pelo deserto com Deus, ainda que experimentemos as coisas mais difíceis, provações mais difíceis, sempre haverá a poderosa mão de Deus sobre a sua vida, trazendo provisão, livramento, consolo, descanso, por causa da presença dele em nós e sobre nós. Amém? Você se alegra com esta promessa? Você crê nesta promessa? Todas as vezes que você passa pelo deserto, você volta mais forte, mais cheio de fé, mais dependente de Deus. Anote isso aí. Todas as vezes que você passa pelo deserto, você volta mais forte, mais cheio de fé, mais dependente de Deus. No deserto nós temos a chance de crescer um pouco mais. No deserto nós podemos ter experiências com Deus que vão transformar a nossa vida de uma vez por todas. E olha, o deserto na vida dos filhos de Deus, ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Você não vai ficar no deserto para sempre. Deus está trabalhando na sua vida e você vai sair desse deserto uma pessoa melhor, uma pessoa cheia de fé, cheia de frutos para a glória de Deus. Amém? Deus se revelou através do fogo, na sarça ardente, se revelou ali a Moisés. Deus pode se revelar a você até no meio do deserto, até no meio das suas provações, até na situação que você está passando. Assim como ele se revelou a Moisés, ele pode se revelar a você, ele quer se revelar a você.
Deus continua buscando o seu coração quando estamos longe, distantes, desacreditados, quando tudo o que está acontecendo parece que não tem saída. É improvável que aconteça alguma coisa boa na nossa vida. Deus está à sua procura, trabalhando para ter um encontro com você. Creia nisso. Creia em seu coração que você não está sozinho. Deus está trabalhando para que você seja transformado em uma pessoa melhor. Lembre-se, Deus vai usar todas as coisas. Deus vai usar tudo para transformar a sua vida. Transformar em você em uma pessoa mais parecida com Jesus. Assim como Deus foi com o seu povo de Israel no deserto, será com você. Ele estava presente de dia e de noite. Anote isso. Deus está com você em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 13, 21 e 22. Diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Deus estava guiando-os em meio às suas provações, em meio ao deserto. É assim com você também. A promessa de Deus é que Ele nunca vai nos deixar sozinho. De dia Ele está com você, de noite Ele está com você. Deus está no controle da sua história, está guiando a sua vida. Ele quer te abençoar, quer tratar você, quer fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Terceiro ponto para encerrarmos: suas fraquezas não podem ser suas desculpas. Se Deus está falando com você, você não tem desculpas. Deus usa você de uma maneira extraordinária. Então lembre-se, por mais que você se sinta incapaz de atender o chamado de Deus, Ele pode transformar e abençoar a sua vida. Ele pode usar a sua vida para cumprir os propósitos, os projetos que Ele tem para você, em nome de Jesus. Olha o que diz lá Êxodo 4, do 10 ao 12, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Que promessa de Deus maravilhosa! Deus está com você. Moisés se sentia inseguro por causa do seu pecado, que estava ali criando uma identidade errada na vida dele. Ele era um fugitivo, ele não sabia como ele ia aparecer lá para o povo, lá no Egito, novamente com a mensagem de Deus. Ele se sentia incapaz, porque não sabia falar bem, ele estava usando a sua fraqueza para não cumprir, para não atender o chamado de Deus. Tire isso da sua vida. Quanto mais tempo demoramos para nos arrepender e abandonar o pecado, mais adiamos o agir de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida. A maior virtude de uma pessoa é se arrepender. Coloque isso no seu coração. A maior virtude de uma pessoa é se arrepender e abandonar o pecado. É se arrepender e abandonar o pecado. Entregar a sua vida a Cristo. Não deixe o pecado te separar da vontade de Deus. Deus está chamando você para viver grandes coisas com Ele. Não deixe as suas desculpas te paralisarem. Sabe, querido, as circunstâncias que estamos enfrentando não definem se Deus está ou não com a gente, mas sim a palavra dele, a promessa do Senhor. Ela é que garante que Deus está conosco. Não é porque você não está vendo que Deus não está agindo, que Deus não está cooperando com você, que as coisas, não é só porque não está acontecendo nada que Deus
parece que ele largou você. Não, Deus está no controle da sua história, está lutando por você, está lutando com você. A Bíblia diz que Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Amém, queridos? Deus vai abençoar a sua vida. Para encerrar aqui, antes de orar, eu quero ceiar com você. Pegue aí o seu pão, o seu cálice com suco de uva e depois nós vamos orar. O pão fala do corpo de Jesus que entregou, se entregou lá no madeiro, na cruz, por amor de mim, por amor a você. Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por causa da obra da cruz você pode ter saúde. O sangue fala da nova aliança, do perdão dos nossos pecados, do sangue derramado a nosso favor. Então é com essa fé, com essa alegria que nós vamos cear em nome de Jesus. Pai, é em nome de Jesus que nós nos alegramos e te agradecemos pela obra da cruz. Pela fé no Filho de Deus, nós recebemos cura ao comer o pão, recebemos perdão para os nossos pecados ao participar do cálice. Nós consagramos o pão, o cálice, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Coma do pão, beba do cálice, junto com a sua família. Pai amado, Pai querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos, que a tua graça permaneça sobre nós, que o teu amor, a tua misericórdia permaneça sobre nós, que teu Espírito Santo nos capacite a viver toda a verdade que ouvimos nesta noite, que nós possamos ser curados, libertos, que nós possamos, ó Senhor, experimentar da tua graça, da tua misericórdia. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Senhor, que haja cura, haja libertação, que haja provisão, que eles possam atender o seu chamado, que eles possam crer que o Senhor está no controle da história, da vida deles. Capacita-os, desperta-os. Senhor, traga sonhos ao coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Senhor, ajuda-nos a cumprir o chamado, ajuda-nos a cumprir o teu propósito, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Espero você lá na nossa live de oração, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Foi. Que esta série de mensagens tem aí... Não, me enrolei de novo. De setembro, olha, vai ser imperdível. Não, pode voltar. Que eu esqueci de falar do negócio, já me